vamos então aqui fazer a última conexão, que é do conjunto manifold na garrafa do fluido R410. Então a gente precisa comentar com vocês que há que se tomar um cuidado com a procedência do fluido 410, né? Uma vez que ele é uma mistura de outros fluidos refrigerantes, e se você, por acaso, não cuidar com a procedência dele e pegar um fornecedor que te forneça um produto falsificado, não tem mais como garantir a composição do fluido refrigerante, né? Então você vai estar injetando no teu sistema de refrigeração alguma coisa que nós não sabemos o que é, né? Então isso é muito importante, tem que tomar esse cuidado, ok? As conexões então estão todas montadas e eu vou agora fazer a ligação da bomba de vácuo, né? Ligar também o vacuômetro, que é um instrumento que afinal vai dizer para a gente se o vácuo está bom ou não, né? E aí no procedimento de ligação eu vou fazer o seguinte: primeira coisa que eu vou fazer, vou acionar aqui o gás balaste, deixar aberto o gás balaste, que isso vai servir para tirar eventuais bolhas que estão presentes no cárter aqui da bomba, né, no óleo da bomba, que podem no final resultar numa dificuldade se a gente conseguir o vácuo desejado. Então a gente vai funcionar alguns minutinhos com o gás balaste aberto, depois a gente fecha. Também eu deixei todas as conexões do manifold fechadas, porque isso é um teste rápido da minha bomba, né? Uma vez que ela só vai ter que fazer vácuo até o manifold, então rapidamente a tendência é que rapidamente ele caia a um valor bem baixo, né? Se isso ocorrer, aí então eu abro o manifold e deixo ele fazer o vácuo para o restante da unidade. Liguei a bomba na tomada, vou ligar aqui o vacuômetro. Ele vai logicamente calibrar e vai dar a emissão atmosférica, na verdade, eu não fiz a ligação da bomba. Só está fazendo vácuo até aqui. Então mesmo com o gás balaste acionado, né, ela vai rapidamente tirando o valor de vácuo baixo. Então nesse momento agora eu já posso abrir o sistema. Pelo próprio vídeo vocês já podem ver que ela começou a dar vácuo. Bom, nós tivemos aqui a felicidade de fazer uma instalação bem feita, então rapidamente a bomba de vácuo atingiu os valores de vácuo desejados, né? Nós estamos falando de 250 e 500 micro, sempre lembrando que 250 significa que nós temos mais vácuo do que 500, né? 250 é melhor do que 500, podemos dizer assim, embora para condicionador de ar o 500 já é aceitável. Então nós já conseguimos, até ultrapassamos, estamos com menos de 200 microns de vácuo já, o que significa que está perfeitamente adequado para esse sistema de refrigeração, e também é uma indicação bastante forte que não há vazamento na instalação. Então agora, enquanto nós finalizamos o vácuo aqui, eu vou terminar a interligação elétrica das unidades. Bom, para a interligação elétrica aqui, eu optei por um cabo PP, né? Que é um cabo, na verdade, que já tem os cabos que eu preciso para fazer a interligação, já estão aqui internos, né? Poderia ser feito com fiação, sim, poderia ser feito com fiação avulsa. O que a gente indica para vocês, a fiação avulsa tem que ter um conduíte, para não ficar os fios todos desorganizados aqui, porque vai correr, a interligação elétrica vai ser feita juntamente com a interligação frigorífica, né? Ela vai correr junto com a interligação frigorífica, protegida depois pela bandagem. Então, para não ficar vários cabos ali, a gente teria que ter um conduíte. O cabo PP ele já está feito, o conduíte está construído nele, né? Então não precisaria desse material adicional. E aí o que nós vamos fazer é fazer a interligação, então, né, dos fios da unidade condensadora, das terminais da condensadora, para o terminal da evaporadora. Importante, pessoal, uma dica que a gente dá aqui. No cabo PP, vocês observem aqui, ó, que eu tenho cabo já de cores diferentes, né? E eu acho super importante que vocês, caso vão fazer a instalação com conduíte e fio comum, que vocês tomem esse cuidado, ter sempre 5 cores de fios
disponíveis para uso. Porque você pensa, você instala para um condensador que está a 5 metros de distância, 10 metros de distância da evaporadora, né? Uma dentro do ambiente assim condicionado, outra lá fora, e você tem que saber quem é quem na fiação, porque você não usou cabos de cor diferente. Nós vamos interligar as placas na evaporadora e na condensadora, tem números, 1, 2, 3, 4, 5 por diante. Nós vamos ligar 1, 2 com 2, 3 com 3. É bem simples a ligação. Porém, se tiver tudo fio da mesma cor, isso vira um trabalho difícil de fazer, né? Então, cores diferentes dos fios. Bom, pessoal, o número de cabos que eu preciso aqui vai dependendo da ligação da máquina, na verdade, né? Então, se é uma máquina ciclo frio, a interligação das unidades é feita normalmente com 3 cabos, né? Se é uma máquina quente frio, normalmente é com 5, né? Vai fio para a válvula reversora, que fica na condensadora, vai fio para a própria ligação do compressor, né, do ventilador. Então eu preciso de ligações compatíveis com o tipo de máquina. Bom, agora então nós já temos o vácuo adequado aqui para você ter então, o desligamento do lado de vácuo, né? Nós vamos então fechar aqui o conjunto manifold como primeira providência, né? Está aberto aqui, todos eles ficam bem fechados, garantia que tem bem as conexões aqui bem preservadas, né? Bom, já está fechado aqui, né, os manifolds, agora eu vou então desligar a bomba de vácuo. Então aqui nós temos esse cabo PP com 4 fios, né? Tá faltando justamente o fio terra, que nós vamos utilizar uma fiação verde independente para fazer o terra. Então nós ligamos aqui na condensadora 1, 2, 4 e 5, vermelho, preto, branco e azul. Essa mesma ordem vai ser seguida na evaporadora. E posteriormente a gente vem então com o terra no 3 e completa a ligação. Então as conexões da condensadora com a evaporadora já estão executadas, respeitando a mesma ordem de conexão, né? Então agora nós vamos utilizar esse fio aqui, é um fio verde, nós não temos essa cor verde lá, e vamos utilizar ele para simbolizar a interligação de terra nas unidades, tá? As interligações estão feitas, né? Esse é o chicote de interligação com o painel do aparelho, então eu vou deixar aqui já preparado para conectar. E aqui eu vou então fazer o fechamento da portinha de interligação elétrica da evaporadora, né? Então já fica tudo ali escondidinho, bonitinho. Só colocar aqui o parafuso de fixação. Para finalizar, né, a parte elétrica, vocês observaram aqui que nós temos a interligação, mas tem que chegar a energia na máquina, né? Então assim, dependendo do modelo do fabricante, você vai ter várias opções para você fazer essa chegada de energia. É comum que já venha, por exemplo, um chicote, um cabo elétrico na unidade evaporadora, então você vai plugar numa tomada que você vai posicionar próximo à unidade evaporadora, né? Sempre é aconselhável que esse ponto de energia para o condicionador de ar ele seja provido de um disjuntor exclusivo, aí a capacidade do disjuntor também de acordo com o tamanho da máquina, a orientação do fabricante, né?
Em outros casos, como é o caso dessa daqui, ela deixou uma espera, né, que já vai direto para a placa, está aqui na evaporadora, mas não é um chicote com plug. Então assim vai ser feito com uma conexão fixa, né, pode ser um borne, por exemplo, uma reganha de bornes, e vai direto para essa caixa então com o disjuntor. Há caso que você vem pela condensadora com energia, não tem problema nenhum, você pode trazer pela infra, né, até a placa, mas daí também a gente vai posicionar o disjuntor lá onde está tomando energia. Essa basicamente é a regra mais importante. Você vai ver no manual que veio junto com a unidade onde é que está prevista a entrada de energia, e você pode fazer, se for necessário, adaptações, levar para a condensadora ou deixar na evaporadora, mas sempre assim, onde entrar a energia vai ter uma caixinha dedicada com um disjuntor dedicado. Tá? Isso é importante. A máquina tem potência, tem corrente de arranque que é alta, né? Então é importante estar protegendo aquela instalação exclusiva. Né? Agora nós poderíamos fazer, né, devemos fazer o acabamento da interligação, que é feita com essa fita de PVC, né, que ela protege das intempéries, o isolamento e também a ligação elétrica. Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o sanduíche aqui com a fita, né? E só vamos tomar um cuidado, pessoal. Eu posso começar assim, como eu estou mostrando para vocês, e ir até lá embaixo, né? O que vai acontecer se eu fizer assim? Vai acontecer que nos trechos expostos, eu sempre vou ter a parte de cima com a inclinação, com a possibilidade de penetração de umidade dentro do meu conjunto aqui de elétrica e de isolamento. Então a orientação é que a bandagem a gente faça de baixo para cima, e fazendo de baixo para cima, e aí eu digo de baixo para cima porque se a condensadora estiver embaixo, da condensadora para a evaporadora, se a condensadora estiver em cima, né, da evaporadora para a condensadora. Por quê? Porque o que eu quero é uma condição assim, ó, onde eu tenho a próxima volta da fita de PVC, né, cobrindo a anterior. Vejam aqui, ó, né? Então assim, no caso de chuva, por exemplo, ou de água correndo por aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que ela vai correr até embaixo e não vai entrar nesse conjunto aqui. Então é isso, né? Nosso sanduíche aqui de elétrica mais a interligação frigorífica, né? Com a bandagem, tomando cuidado, então, né? A lição que ele dá para vocês, para sempre pegar e respeitar esse sentido aqui, né? Da unidade, então, que tá na cota inferior, a gente começa por ela e vai subindo, que é justamente para, né? Na ocorrência de chuva, ela vai correndo e não vai entrando na nossa instalação, né? Ela vai escorrendo. Isso é importante porque senão você acaba enchendo d'água e umedecendo todos esses isolantes aqui, né? Nós finalizamos então toda a interligação. Essa aqui é uma instalação didática, então nós não vamos conseguir medições precisas aqui de rendimento da máquina, porque vejam, condensador e evaporador estão no mesmo ambiente. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos essa instrução específica de interligação das unidades. Vocês viram que é um procedimento bastante simples, mas que ocupa coisas que nós já vimos ao longo do curso, que são fundamentais para garantir tudo que o fabricante espera desse aparelho que ele trabalhou, projetou e planejou entregar para quem adquiriu esse aparelho. E quem comprou também esperou adquirir um aparelho que tem selo Procel A, que é de alta eficiência energética, né? Então os procedimentos que nós mostramos para vocês aqui são os procedimentos que vão garantir que o que foi feito lá na fábrica vai chegar no teu cliente, em quem contratou você para instalar esse split. Então, vácuo, né? Teste de estanqueidade e vácuo nas instalações é fundamental. Esse é um procedimento dos mais importantes em todo esse tudo que a gente fez aqui hoje, né? E após então nós termos feito o procedimento de vácuo, liberado o refrigerante, sempre lembrando, libera o refrigerante pela linha de líquido, que é a bitola do tubo mais estreito, né? E depois libera a linha de gás nas válvulas de 3 vias lá, você vai estar pronto para ligar a unidade. E quando ligar a unidade, nós vamos deixar então um tempo ela funcionando, vai recolhendo o ferramental, né? Vai recolhendo todo o que você usou para a instalação e deixa o ambiente a ser refrigerado fechado, de forma que ele entre em regime, vai ficar na temperatura
que se pensa para condicionamento, em torno de 24 graus, e lá fora vai estar como, né, a temperatura ambiente natural. E aí você pode fazer os testes de rendimentos. Né? Que testes de rendimento a gente vai fazer? O primeiro deles é o teste de rendimento da evaporadora, que basicamente é muito simples. Você vai posicionar um sensor na entrada da evaporadora, está aqui a entrada, aqui em cima, né? E um sensor na saída da evaporadora. Né? E aí o fabricante vai indicar sempre o óleo manual de instalação do aparelho. Né? Um número geral é em torno de 10 a 15 graus que você vai esperar de diferença de temperatura, ou seja, vai entrar aqui 10 graus a mais do que vai sair aqui. Né? E o fabricante vai te dar esse número também no manual de instalação. Eu não vou dar um número para vocês único, porque eu faço questão de orientar para a leitura do manual de instalação. Né? O número de 10 graus é um número que é comum. Né? Um outro teste de rendimento bastante utilizado também é o teste de rendimento da condensadora, que basicamente é parecido com o da evaporadora, um sensor na entrada, que fica desse lado aqui, e um sensor na saída, e você vai observar agora um ganho de temperatura. Né? A condensadora, o ar que entra mais frio do que o ar que sai. E por último, e vai estar lá referenciado nesse vídeo, nessa videoaula, vai estar referenciado também o vídeo que nós já mostramos para vocês sobre determinação de superaquecimento. Esse é o fechamento da nossa instalação, onde nós vamos então, a partir do manifold, conjunto do manômetro de baixa, medindo a temperatura de evaporação, né, nós vamos converter da pressão a temperatura de evaporação para esse gás que está aqui, para esse refrigerante que está aqui, e o sensor penta posicionado na linha de retorno, na linha de gás, bem isolado. Então todo aquele cuidado com medição de temperatura que a gente já falou para vocês, né? Sensor penta bem posicionado, bem firme, junto à parede do tubo e bem isolado. Né? Nós não queremos que ele meça a temperatura do ar, a gente quer que ele meça a temperatura do tubo, então bem isolado. Vamos deixar ele ali instalado também, operando junto com a máquina por alguns minutos, para que ele também atinja o equilíbrio, ou seja, o sensor, que é um sensor que tem lá a sua massa, tem seu tamanho, né? Para que ele consiga ficar equalizado, vamos dizer assim, com a temperatura do tubo. Então, temperatura de saída da linha de sucção menos temperatura de evaporação vai dar o grau de superaquecimento, né? Que nós vamos também comparar com a tabela do fabricante. E o fabricante, eles têm sido bem cuidadosos, eles têm analisado, eles têm dado o grau de superaquecimento desejado em função da temperatura real no ambiente refrigerado e da temperatura real no ambiente externo. Então nós podemos saber com precisão qual é o superaquecimento que nós queremos encontrar lá, né? Como regra geral, se estiver fazendo a instalação do aparelho já usado, que vocês não tenham esse manual, não consigam esse manual, a gente sempre orienta em torno de 5 a 7, tá? Independente do refrigerante, de 5 a 7, né? E aí 5 a 7 é assim, ó, pessoal, se for bem no auge do verão, deixa mais perto de 7, se for uma temperatura mais amena no ambiente externo, deixa mais perto de 5, né? Que é para você estar sempre trabalhando nessa faixa, né? Então esses seriam os testes que nós faríamos de rendimento final, né? E passando em todos eles, achando 10 graus aqui, achando o superaquecimento ali, nós podemos dar a instalação por concluída. Só queria fazer mais um comentário para vocês sobre superaquecimento. Superaquecimento, ele é um resultado de todo o meu trabalho, né? Ele é um resultado do comprimento da linha, da qualidade da isolação da linha, né? Então assim, quando nós temos que uma máquina está trabalhando no grau de superaquecimento desejado, nós garantimos que nós vamos ter uma condição de entrada no compressor, do refrigerante no compressor, razoável para que ele faça todo o processo de compressão dentro de valores que a gente espera, né, desejados. Não vai ter temperatura de descarga muito alta, não vou correr risco de deteriorar o compressor por conta de estar aumentando muito tanto a pressão de alta quanto a temperatura de descarga, né? Mas ele vai representar rendimento do conjunto se nós tivermos uma boa instalação, né? Não é para vocês corrigirem a instalação deficiente, tubo cortado porque esqueceu de colocar, né? Depois corta o tubo, não é para corrigir isso com superaquecimento, né? Você vai estar corrigindo uma variável, mas não está garantindo o rendimento aqui dentro. Então assim, a recomendação final é a seguinte:
valorizem a profissão, né? Sejam técnicos de refrigeração, façam esses procedimentos que vocês viram aqui, que não são, né, difíceis de fazer, mas que requerem a nossa atenção, o nosso cuidado e o respeito às regras técnicas, né? Para que a instalação garanta então um aparelho bem instalado, com rendimento esperado para o cliente que fez esse investimento, né? Na verdade é um investimento. Okay? Os testes de rendimento que nós fazemos após finalizar a instalação, eles são uma indicação de que o aparelho está entregando aquilo que ele se propõe a entregar. Então o aparelho de 12.000 BTUs, ele está entregando 12.000 BTUs, né? Na fase de anteprojeto já, quando você vai ver o local e as condições, características de ocupação, de construção do local onde o aparelho vai ser instalado, é fundamental que você tenha uma noção da carga térmica daquele local, né? Quando você faz a venda, a gente espera, você aprendeu a fazer carga térmica de ambientes, né? Então a gente espera que isso tenha sido feito com cuidado para que o aparelho que foi indicado para o cliente seja um aparelho que efetivamente vai dar conta de refrigerar aquele ambiente. Nem sempre é a gente que vende o aparelho, né? Ele pode ter comprado numa loja especializada ou não, numa loja de varejo, na internet, né? Comprou um aparelho mediante uma indicação que alguém deu e que a gente não tem o controle sobre ela. Então, assim, já na fase de pré-instalação, recomendação, pega a tua planilha e faz um cálculo de carga térmica, rapidinho. Investiga um pouquinho sobre as características de ocupação e faz um cálculo de carga térmica, porque uma vez que você instala e entrega para o cliente, a discussão se está refrigerando ou não está, vem para você. Então, não é tua culpa, não foi você que vendeu, mas vem para você. Então, assim, verifiquem e informem. Esse aparelho não vai dar condições, não vai dar rendimento. Informe antes de instalar. Se a pessoa quiser ainda assim instalar, então documenta na ordem de serviço e instala, porque é uma liberdade que ela tem. Mas é obrigação sua como técnico orientar se ele não for dar rendimento, porque é inadequado para aquele ambiente. Recomendo novamente, condições de construção, janela, insolação, isolamento, teto, né? Mas condições de ocupação. Eu já vi casos de que estava tudo certinho pela área, pelas janelas, por tudo, mas tinha um buffet lá, um buffet onde tinha aquecimento, com panelas, com vapor, né, numa sala, e aí, né, aquilo não foi considerado, o aparelho não vai conseguir dar conta, né? Então, assim, sempre na carga térmica é construção e ocupação, ok? Bom, pessoal, nós falamos ali, estava implícito, mas eu acho importante a gente ressaltar que, por que a gente faz o teste de superaquecimento? Na verdade é para identificar a necessidade de um complemento de carga de fluido na unidade, no sistema de refrigeração, no condicionador de ar, né? Então, se o superaquecimento está muito elevado, significa dizer que nós necessitamos adicionar um pouco de fluido refrigerante. Aí faço a ressalva somente para aparelhos que utilizam sistemas de expansão do tipo capilar, piston, tá? Aparelho que utiliza válvula de expansão termostática, essa regra tem que ser revista, tá? Então, para aparelhos com capilar e piston, a gente identifica a necessidade de complementação de carga de gás através do superaquecimento. O fabricante normalmente te indica, quando você faz, uma das causas comuns para necessitar complemento de carga de gás é quando o comprimento das linhas ultrapassa o valor padrão que se espera lá de 3 metros ou 5 metros conforme o fabricante. Então, tem linhas que vão para 10 metros, 15 metros, é possível fazer? Desde que esteja no limite de operação do aparelho, né? É possível fazer, mas provavelmente vai necessitar de uma carga de fluido refrigerante adicional. Essa carga é comum que ela venha indicada no manual de instalação em função do comprimento da tubulação. Tá? Então vai dizer para cada metro de tubo a mais do que 5 metros, como exemplo, né? Vai colocar 5 gramas, 4 gramas, enfim, aí você vai fazer a conta e vai colocar a carga de gás por peso, por massa, né? Com a balança. E o superaquecimento você vai fazer o ajuste final, né? Porque às vezes a medição está lá não tão precisa, tem uma curva tal, então não ficou tão precisa. Você pode fazer esse ajuste final por superaquecimento em aparelhos
que não tem válvula de expansão termostática. E no caso dos inverter tem que tomar cuidado, provavelmente não vale para eles. Tá? E o inverter tem que seguir a recomendação do fabricante em função do grau do comprimento da tubulação. Tá? Então ele vai te dar quantos gramas de gás por comprimento da tubulação. Vai deixar de fazer o superaquecimento? Não, não vai. Mas se por acaso ele ficar perigosamente alto, tem que verificar toda a tua instalação. Né? Não pode, aí você vai ter que rever isolamento, né? Para deixar no valor recomendado. Ao longo do curso vocês tiveram algumas orientações a respeito de como cuidar e organizar o trabalho, o negócio, né? O profissional da refrigeração ele pode ser um empreendedor, né? Então, para finalizar só esse trabalho de instalação aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o que você vai deixar após você finalizar, né? Então, os cuidados vão desde, vocês viram que nós tiramos esse painel aqui durante os trabalhos de instalação, nós devolvemos esse painel, ele estava protegido com filme plástico porque essa é uma peça de acabamento, né? Então ele tem que ficar limpo, tem que ficar isento de riscos, né? Então todos esses cuidados antes, durante e após a instalação tem que ser observados, né? Que a gente aconselha para que vocês façam um bom nome de instaladores de refrigeração e aí a partir disso vocês consigam boas referências, né? Que é o que mantém o negócio em funcionamento. Então, limpeza, né? Antes, durante e depois. Finalizou a instalação, faz o recolhimento de todo o ferramental, organiza na caixa de ferramentas, parte de infraestrutura, fiação, tubulação, isolantes, recolhe todo o que não foi utilizado e as sobras, né? Recolhe, põe no saquinho de lixo, deixa o ambiente tem que ficar pronto para ser usado. Né? Não se admite mais que ele deixe um ambiente que não está em condições, que vai requerer um trabalho de limpeza, porque você está instalando um condicionador de ar. Então tem o aspirador de pó, tem que tirar, cortou a parede, furou a parede, tem que tirar aquela sujeira de lá. Então tomem cuidado com isso. Né? Não pode. Esse faz parte daquele nível de qualidade que vai diferenciar você dos outros profissionais. A gente sabe que não é verdade, mas que todos os instaladores que estão aí no mercado sabem instalar, mas a gente sabe também que é verdade que o cliente espera que sim. Então essa é uma qualidade que a gente colocaria como um nível básico de qualidade. Se eu contratei você como técnico de refrigeração é porque você sabe mexer com refrigeração. Essa não vai surpreender, né? Ela é importante porque entrega um serviço adequado, mas ela não é diferenciação. A diferenciação vem nesses pequenos cuidados. Então a gente recomenda que vocês façam um bom nome, se libertem dessa pressão de estar discutindo o preço, né? Porque quem discute preço é porque não tem um diferencial a oferecer, né? Então tem um diferencial a oferecer. É isso. Bom pessoal, para fechar e entregar a instalação, né, tem aqui um pequeno componente, né, que às vezes apavora muita gente, né, que é o controle remoto do aparelho. Então, fundamental que a gente conheça o aparelho que a gente está instalando, né? Veja lá no manual do usuário as funções do controle remoto e ofereça para o teu cliente uma apresentação das funções que ele tem disponíveis no aparelho. Muitas vezes tem muitas funções que ele nem sabe que existe e que contribuem para o conforto térmico dele, né? Vou dar o exemplo, a função sleep que normalmente tem, que é uma função para ajustar o funcionamento do aparelho para noite, para dormir, né? Uma vez que a gente dorme, o metabolismo da gente abaixa, então aquela configuração de quando você vai se preparar para dormir, de agitação, de geração de calor, ela cai, e aí de madrugada você acaba sentindo frio. Então nessa configuração, por exemplo, ele vai aumentar 2 graus, né? Sequencialmente, uma hora 1 grau, outra hora mais 1 grau, e vai te dar um conforto térmico. Como essa tem outras. Então, estudem o controle remoto do aparelho, ofereçam essa orientação das várias funções, recomendações de uso, né? O aparelho está preparado para refrigerar aquele ambiente naquelas condições de renovação de ar previstas, então janela fechada, né? Preferência limitar a incidência de sol dentro do ambiente, que o calor radiante é muito difícil de ser retirado, né? Informar o cliente sobre as temperaturas de conforto,
né? Ele vai ter a liberdade de fazer o ajuste dele aqui, mas informar que normalmente o conforto térmico é obtido em torno dos 24 graus de temperatura, 60% de umidade relativa, é o mais comum. Tem pessoas que preferem mais frio, tem pessoas que preferem um pouquinho mais quente, mas aí, a partir dessa informação, ele vai decidir. É comum a gente ver, botar lá, está muito quente, vou botar em 18 graus. 18 graus é frio para todo mundo, né? Então, assim, é bom você orientar sobre essa questão de conforto térmico e orientar também sobre o consumo de energia a partir do conforto, das condições de conforto.